Meus queridos amigos, meus irmãos, amigos pastores, tudo bem? Nós temos diante dos nossos olhos, nos próximos dias, o grande projeto da Semana Santa. Obviamente que nós queremos pregar o Evangelho com qualidade e isso necessita de consagração e preparo. Portanto, eu vou apresentar um projeto aqui, um projeto que contribuirá para a gente ter êxito e sucesso na Semana Santa. O nome do projeto é Lares de Esperança. É um projeto de Semanas Santas, ou seja, são várias semanas, pelo menos 2 semanas no mês de abril com a pregação do Evangelho. Mas para obter o sucesso, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Atos capítulo 28, os versos 30 e 31, a Bíblia diz assim: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Paulo estava numa prisão domiciliar, mas isso não impedia esse homem de Deus de pregar o evangelho. Ele usou a casa dele, sua moradia, seu lar como fonte de esperança. Então Paulo recebia a todos em sua casa, pregava do reino e ensinava a respeito de Jesus sem impedimento algum. Com essa reflexão, amigos, eu quero apresentar aqui os objetivos do nosso projeto. Primeiro, criar na igreja a consciência que cada crente é um ministro e que cada lar é uma igreja com o propósito de levar esperança aos semelhantes. Número 2, mobilizar os membros para que se envolvam na pregação do evangelho de uma forma simples, segundo os dons de cada um. Terceiro, aproveitar a data religiosa da Semana Santa, que vai acontecer no mês de abril, para o evangelismo por meio dos lares dos irmãos, a fim de salvar o máximo de pessoas. Eu quero apresentar aqui a justificativa. Livro Evangelismo, de Ellen White, página 115, ela diz assim: a formação de pequenos grupos, como base do empenho cristão, foi apresentada por alguém que não erra. Se há muitos membros na igreja, eles devem se organizar em pequenos grupos para trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas também em favor dos incrédulos. Evangelismo, página 115. O nosso alvo de trabalho, nós queremos 50 lares de esperança no distrito de Pedreiras. Você pode pensar no seu distrito, pode pensar aí na sua igreja, na sua região. Nosso alvo aqui são 50 batismos de novos discípulos. E você vai entender porque são novos discípulos, o processo do discipulado. Acompanhe comigo até o final do vídeo. O alvo de batismo é apenas um batismo por lar. Se houvesse a possibilidade de batizar meio batismo, eu diria meio. Mas um batismo é o mínimo que um lar pode fazer. Então eu vejo exatamente fácil e possível que um lar, ou seja, um lar de esperança, um pequeno grupo, possa levar uma pessoa para Jesus no final das Semanas Santas, tá certo? Então são 50 lares, 50 batismos, um por casa, tá bom? Qual é a estratégia? Número 1, se envolver ativamente nos 10 dias de oração. Esse projeto começou no dia 10 de fevereiro. E também se envolver nas 10 horas de jejum, no dia 12 de fevereiro. E também, aqui na nossa região, na União Norte Brasileira, assistir a semana de oração Adorai, que começa no dia 12 até o dia 19. O Adorai será à noite. E apoiar o projeto do reencontro, ou seja, atrair os afastados para assistir a semana do Adorai, nas nossas igrejas, que acontecerá na programação do Adorai em coligação com os 10 dias de oração. Então, o primeiro passo da estratégia é consagração, comunhão, oração, jejum, porque um projeto espiritual se vence espiritualmente. As forças satânicas fará de tudo para nos impedir de conquistarmos 50 almas, não é verdade? Mas se a gente estiver com Deus, aos pés de Cristo, contemplando Cristo, orando, jejuando, procurando os afastados, nos alimentando em casa e na semana do Adorai, o nosso projeto já está garantido. Número 2, manter a oração intercessora por 5 pessoas de agora até o período da Semana Santa. Ou seja, são 8 semanas de intercessão, às 6 horas da manhã e, claro, às 18 horas, no finalzinho da tarde, início da noite. Então, nós devemos ter um plano individual e por igreja de oração intercessora. Cada um está sendo desafiado a orar por 5 pessoas. Ex-adventista, interessado, amigo, parente, simpatizante da igreja, pessoas que estão no nosso ciclo de vida. Então anote o nome de 5 pessoas aí que você estará orando a partir de agora até o período da Semana Santa. São 8 semanas de oração, é um compromisso que devemos fazer com Deus. 3. No dia 5 de fevereiro, essa data já passou, aconteceu a campanha de matrícula da Escola Sabatina e, ao mesmo tempo, ocasião para tornar a unidade de ação da Escola Sabatina em um pequeno grupo. Se isso não foi feito ainda, deverá ser realizado agora
no sábado, no dia 12 de fevereiro, exatamente no dia do jejum aí, no terceiro dia dos 10 dias de oração, no início do Adorai, concluir esse projeto de matricular os membros na escola sabatina e tornar a unidade de ação da escola sabatina em um pequeno grupo para se encontrar na sexta-feira à noite, tá? Nós temos 8 semanas até a Semana Santa, então perceba que é tempo suficiente para que todas as unidades de ação da escola sabatina escolham uma casa para ser um lar de esperança, para fazer o ponto das Semanas Santas. Então, nós iremos anotar, você vai anotar aí os nomes das casas selecionadas e do líder ou professor que será responsável pelo ponto. Então, qual é o sonho? Que lá na Semana Santa, ou nas Semanas Santas, no período do evangelismo, tenhamos aí 3, 4, 5 casas escolhidas pela escola sabatina, pela unidade de ação, né? Cada unidade de ação escolhe uma casa e o professor, o líder, ficará responsável por essa casa para fazer o ponto de lares de esperança nas Semanas Santas. Tá? Temos aí ó, A, B, C, D e E. Lógico, igrejas maiores, 5 pontos, igrejas menores, 4, 3 pontos. Tá? 4. Caso a sua igreja queira fazer apenas um ponto de evangelismo no mês de abril, para alcançar um grupo maior em um salão, um terreno vazio, uma ponta de uma rua, no auditório de uma escola, deverá anotar aqui o nome do local e o responsável pelo evangelismo. Segue a mesma regra do item 3, tá? A diferença é que aqui é um ponto grande. 5. A dupla missionária da unidade de ação e do pequeno grupo deve visitar o local escolhido para o evangelismo, onde vai ser ali as Semanas Santas, e receber uma rua. Então, essa dupla missionária da unidade de ação do pequeno grupo deve visitar o local escolhido para o evangelismo e receber uma rua pelo Ministério Pessoal, pelo coordenador de pequenos grupos, pelo ancião da igreja. Então, cada dupla missionária com uma rua para ter uma responsabilidade. E nessa rua, oferecer estudos bíblicos por meio de pesquisa de opinião pública. E oferecer estudos bíblicos para conhecidos da lista da oração intercessora. Então, a dupla missionária e essa igreja tem que marcar o início das pesquisas, né, nas ruas que foram distribuídas para cada unidade de ação, um pequeno grupo. Né? A unidade de ação é um pequeno grupo e o pequeno grupo é uma unidade de ação. Então, você precisa escolher qual é a data que essas pesquisas serão realizadas para o levantamento de estudos bíblicos. Dia 19 de fevereiro, que é um sábado, é o encerramento dos 10 dias de oração, encerramento do Adorai. Pode ser também no dia 20, que é o domingo, mas pode ser também no dia 27, que é o outro domingo. Então, cada unidade de ação precisa estabelecer o alvo de estudos bíblicos. Ué, se vocês querem batizar pelo menos uma pessoa na Semana Santa, ou lá nas Semanas Santas, no mês de abril, precisa, no mínimo, ter quatro, 5 estudos bíblicos. Então perceba que é um trabalho muito simples. Cada unidade de ação dando, né, vários estudos bíblicos. Cada dupla missionária dando pelo menos 2, 3 estudos bíblicos. Porque a média é, a cada 3, 4 estudos bíblicos, um batismo. Então imagine a reviravolta que será, né? Então, se pelo menos cada dupla missionária der 2 estudos bíblicos, essa unidade de ação vai dar vários estudos bíblicos e um batismo ou mais estarão garantidos. 6. A data do início dos trabalhos nos lares de esperança, liderados pelas unidades de ação, pequeno grupo, para cultivo e preparo da localidade, será no dia 25 de fevereiro, ou seja, uma sexta-feira à noite. Então, as unidades de ação, né, não pode deixar para cima da hora para começar a se reunir na sexta-feira à noite. Então, perceba que nós temos o nosso projeto alicerçado em cima de datas também, de um planejamento, de um preparo, né, tudo com antecedência. Então, quem planta o arroz, quem planta o trigo e deseja uma boa colheita, precisa plantar desde agora. Nós temos 8 semanas, 2 meses para o preparo, tá certo? Então, a data do início dos trabalhos nos Lares de Esperança, liderados pelas unidades de ação, para cultivo e preparo da localidade, será no dia 25 de fevereiro, uma sexta-feira à noite, que é o lançamento e o início das atividades dos pequenos grupos que vão liderar os Lares de Esperança. Usar a lição do PG, do pequeno grupo, que já foi entregue no final do ano passado, ou usar a lição que se encontra na lição da escola sabatina do professor. Então, a lição do pequeno grupo já foi entregue no final do ano passado. Recentemente entreguei mais uma por igreja, mas mesmo assim na lição da escola sabatina do professor tem também a lição do PG ali, tá? Item 7. Tarefas e seus responsáveis para os PGs e evangelismo. Delegue, não faça nada sozinho. Então, se você for fazer um ponto grande, um evangelismo grande, como eu citei logo ali em cima, daí tem todas essas atribuições que você precisa distribuir.
Mas se você for fazendo os lares de esperança conforme a proposta desse projeto, talvez você não vai precisar de todos esses responsáveis, nem de todas essas tarefas, tá bom? Mas precisa escolher quem vai ser o palestrante, quem vai ser o professor bíblico ou o líder. E na frente você coloca ali o responsável, tá? Veja, cadeiras, bancos, sofás, mesas, toalhas de mesa, ornamentação, caixa de som se for necessário, microfone se for necessário, cabos, extensão, né, cabo de áudio, projetor de vídeo ou televisão, pode ser de LED, de LCD, né? Um computador ou um DVD, tela de projeção, uma parede branca. Você vai ver o que você vai usar nesse cardápio, desse menu, né? Faixa para fazer divulgação, carro de som se necessário, carimbo para você carimbar os convites que nós entregaremos para cada ponto de pregação, para cada lar de esperança, vai receber os convites. Precisa montar ali uma equipe de recepção, uma equipe de música. Precisa ter um lugarzinho para oração que durante o projeto que tenha pelo menos sempre uma pessoa orando ali, um sonoplasta se necessário. A equipe de visitação e estudos bíblicos são as unidades, são as duplas missionárias da unidade de ação. Precisa ter alguém para fazer a limpeza, alguém para cuidar do lanche, alguém para fazer os sorteios de brindes, uma ação social, porque às vezes o bairro que você escolheu para fazer as Semanas Santas talvez tenha carência, algum problema social alojado ali na localidade. Faça a leitura correta e preencha essa necessidade dessa localidade com ação social, né? Preenchendo uma necessidade física, familiar, mental, psicológica, espiritual, né? Tá certo? De saúde, mobilizando a sua unidade de ação, o seu pequeno grupo. Alguém para cuidar das crianças, alguém para fazer uma dinâmica, se necessário, alguém toda noite dá ali uma dica de saúde durante o evangelismo e durante os pequenos grupos também, alguém para cuidar da iluminação, alguém para abrir as Bíblias durante as palestras e, claro, batismo, uma caixa d'água para fazer o batismo, se for na igreja, ver a água, ver o tanque, ver as batas também, cada igreja tendo as suas batas. E, finalmente, no item 8, no dia 5 de março ou no dia 12, a dupla missionária deve ir à rua que lhe foi designada lá no item 5, que eu já falei sobre isso, e contar quantas casas existem lá para orar pelos moradores, 6 da manhã e 6 da tarde, e saber quantos livros devem ser adquiridos para entregar no Impacto Esperança que vai acontecer no dia 9 de abril. Então, quando você chegar na casa da pessoa no dia 9 de abril, que é o início da Semana Santa, você já está orando, você já sabe qual é a sua rua, você já sabe qual é a sua unidade de ação, você já sabe quantas casas tem na rua que lhe foi designado. Imagine um projeto muito bem articulado, né? Com Deus à frente, com planejamento, não tem como dar errado um negócio desse. Quando chegar no dia 9 de abril, no dia que você for entregar o livro, que é o início da Semana Santa, o terreno foi preparado. O nome do livro desse ano é O Último Convite, custa 65 centavos. Já pensou? Custava R$ 1, né? Agora custa 65 centavos. Cada casa da rua que você vai estar trabalhando com a sua dupla missionária, juntamente ali com a sua unidade de ação, onde você vai fazer a Semana Santa, precisa receber um livro desse. E, finalmente, item 9, além da oração intercessora, dos estudos bíblicos, do pequeno grupo já funcionando desde fevereiro, né? Além de ter o número de casas da rua, é necessário realizar projetos sociais para as famílias carentes também, porque Jesus dava o pão, Jesus dava a água, Jesus dava a cura, Jesus dava o alívio e Jesus salvava. E, finalmente, item 10, escolher a data do início do evangelismo das Semanas Santas. Então você vai anotar ali se vai ser dia 1º de abril, dia 2 de abril, dia 4 de abril, dia 7 de abril, dia 8 ou dia 9 de abril. Tem gente que começa o evangelismo antes da Semana Santa para terminar na Semana Santa, e tem gente que começa o evangelismo na Semana Santa para terminar um pouco depois, mais para o final do mês, tá? Então, a partir da data que você escolher aqui, a partir dessa data, realizar por volta de 10 a 15 noites de pregação, para que você possa fazer uma colheita muito bem sucedida. Então, nós trabalhamos e suamos agora e tiraremos férias aonde? Quero ver vocês? No céu. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu estou para apoiar o seu ministério. Amém? Deus abençoe.